composta de judeus convertidos ao cristianismo e de pessoas, os gregos ou romanos, e ali estavam inseridos. Então tinha duas classes de pessoas com formações diferentes. E qual era o problema no capítulo 14? O problema do capítulo 14 é que um grupo, esse então, judeus, achavam que era necessário manter a questão da comida, aquela comida que foi estabelecida lá por Moisés, questão da comida impura, alimentos impuros. Alguns até passaram a nem comer carne, com medo da origem da carne. Pode ser uma carne sacrificada a ídolos, pode ser uma carne sufocada, pode ser uma carne que um animal aí espedaçou e então pegaram. Então nós não comemos carne, E já o outro grupo, não tem problema, depois de Cristo tudo já se cumpriu e nós podemos comer aí qualquer tipo de carne sem problema. Um outro problema era a questão dos dias, a questão do sábado, a briga constante pela questão do sábado por um grupo. Já o outro grupo pensava que não, que todos os dias eram santos e que todos os dias eram o dia do Senhor, e não necessariamente o sábado em si. É dentro deste contexto que o apóstolo Paulo, até o capítulo 15, ele vai tratar do relacionamento desses dois grupos. E ele chama o grupo de judeus do grupo fraco, do grupo débil na fé. E ele chama o grupo que está mais inteirado com respeito à liberdade, dentro de um princípio de coisas secundárias, de grupo forte. Grupo forte. Mas o que ele quer dizer é que tanto aquele que está com menos revelação, com aquele que tem mais revelação, ambos servem ao Senhor. Então ele defende aqui um relacionamento diferenciado. E é neste ponto, entre os argumentos, um dos argumentos está justamente no texto que nós vamos ler agora, que é o capítulo 14, 7 a 9. Eu os convido a lerem comigo em voz audível. Romanos 14, 7 a 9. Leamos. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a oração que nós fizemos aqui, quando dirigido pela nossa irmã, ela é real. Nós queremos realmente que Tu continues a falar no nosso coração, nos edifique. Nós carecemos do Senhor, do Teu socorro. Nós carecemos da edificação do Espírito Santo através dessa palavra. Então nós pedimos ao Senhor que nos socorra em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje: com Cristo na vida e na morte. Esse é o nosso tema. Grave bem: com Cristo na vida e na morte. Todos nós sabemos que o ser humano, depois da queda, ele é tomado facilmente por vícios. E alguns vícios, sejam eles da ingestão da bebida alcoólica, ou a questão do tabaco, ou até mesmo um tipo de comida que em determinado momento, por ordem médica, a pessoa tem que suspender. Todo aquele que tem consciência da finalidade, e aí apresentado diante dele por um profissional da área, ele vai então tomar a decisão correta de parar de usar aquilo que ele estava usando, porque ele percebe que o que lhe é proposto é superior, é melhor do que aquilo que ele está praticando. Embora por um tempo ele ainda se sentirá ainda preso àquele prazer, seja da bebida alcoólica, seja do tabaco, seja de uma comida que ele não possa comer, ou de outros atos impuros também. Quando ele percebe, ele toma consciência, ele é capaz de lutar contra a sua própria vontade, sabendo que aquilo que lhe é proposto é superior àquilo que ele tem vivido e presenciado na vida. A grande questão é a seguinte:
A lei da consciência me conduz a optar por algo além da minha vontade inicial, quando o que se propõe é incomparavelmente maior e melhor. Dentro dessa afirmação, então eu quero apresentar aquilo que Paulo apresenta entre os seus argumentos, este argumento para que não haja juízo condenatório sobre os irmãos ali dentro da igreja, porque estava vendo aquele partidarismo. Um grupo era mais santo, outro grupo era menos santo. Então um começava a julgar o outro. Aquele que não comia qualquer tipo de comida, ficava acusando aquele que comia. Aquele que comia qualquer tipo de comida, ficava acusando aquele que não comia. Aquele que guardava o sábado, ficava acusando o grupo que não guardava o sábado. O que não guardava o sábado, ficava acusando o grupo que guardava. Então essa briga, essa discussão, essas coisas secundárias, porque Paulo trata isso como coisas secundárias, deveriam ser então evitadas. E Paulo então apresenta os argumentos para que tais confusões, tais brigas fossem então tiradas do meio do povo, do meio da igreja do Senhor. Ou seja, aquilo que não estiver ferindo a questão do evangelho, a questão doutrinária, a questão da essência, que não é heresia, então deveria ser trabalhado com amor, paciência. Então aquele grupo que tinha uma revelação mais ampla de que Jesus veio e que cumpriu tudo, e Paulo escreve isso depois aos Colossenses, inclusive sobre esses aspectos de não tocar nisso, não tocar naquilo outro, ou do dia de sábado e coisas do tipo. Paulo diz que Cristo, ele aboliu isso no sentido de isso ser prioritário. Então quem tinha recebido essas revelações e consciência, não deveria julgar e condenar aqueles que ainda não tinham recebido, mas tratá-los com carinho, ajudando-os ao crescimento na fé e na compreensão da palavra. Dentro desse argumento de Paulo, da razão para que não houvesse mais brigas entre esses dois grupos, ele faz algumas afirmações que eu quero destacar com os nossos irmãos aqui neste momento. E a primeira afirmação que Paulo faz é que todo filho de Deus, ele não vive para si mesmo, mas o alvo principal da sua vida é a glória de Deus. Isso é muito importante para a gente entender. Existem também grupos nos nossos dias que vivem com essas discussões. Os arminianos, os calvinistas, os tradicionais, os neopentecostais, e sempre dá uma confusão, há uma grande guerra entre esses dois grupos também, referente a coisas que a gente precisa saber lidar e trabalhar. Assim, o grupo que é mais místico condena o grupo que é mais centrado na revelação de que Cristo é suficiente e que muitas coisas não são pecado em si mesmas. Mas já aquele grupo que pensa dessa forma, às vezes não respeita a posição do outro e acha que pode fazer qualquer tipo de coisa. É por isso que o apóstolo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele age e argumenta no capítulo 15 referente à questão do amor ao próximo. Como lidar com a situação amando o próximo. Então tem coisas que eu sei que não é pecado, tem coisa que eu sei que não é pecado, mas eu não faço. Por quê? Porque o meu irmão do lado, ele pensa que é pecado, então ele vai escandalizar. Então, por amor a ele, eu deixo de fazer. Então, agora aqui, a grande questão é, este grupo que teme a Deus, ele precisa entender que nenhum nem o outro deve viver para si mesmo, mas deve viver como alvo a glória de Deus. Então, Cristo é o Senhor da nossa vida. E é isso que Paulo fala no versículo 7. Olha o que ele diz na parte A do versículo 7. Ele vai dizer: porque nenhum de nós vive
para si mesmo. E a parte A do versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Então a grande questão que Paulo coloca aqui é justamente essa: o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Eu preciso também deixar claro que esse nosso viver aqui, o nós, o todo aqui, não diz respeito a todos os povos, mas está escrevendo a pessoas cristãs, a pessoas que já confessaram o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Ele está falando de um grupo que já é regenerado, já é convertido ao Senhor. E é interessante observar isso aqui, porque quando Paulo está dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, ele está então trazendo a nós a responsabilidade de vivermos para a glória de Jesus e não sobre aquilo que eu penso ser. Eu penso que isso é certo. Não interessa se eu penso ou não penso. A questão é, Jesus aprova isto? Para isto, eu vou destacar alguns textos e eu quero que você, por favor, abra em Gálatas 2:20 e leia. Alguém pode ler para nós, por favor, soltando bem a voz. Gálatas 2:20, nós veremos aqui que Paulo decidiu viver de tal forma em que Cristo fosse visto nele. Em todas as suas ações, a sua vontade estava sempre sob a vontade de Jesus. Jesus vivendo em Paulo. Gálatas 2:20, alguém lê bem rápido, bem alto, por favor. Interessante, porque Paulo aqui ele vai dizer aos Gálatas, então em conjunto com aquilo que ele disse aos romanos, ele vai dizer de duas vontades alinhadas, dizendo que a vontade dele estava alinhada à vontade do Senhor Jesus. Então não era mais aquilo que ele pensava, é aquilo que Jesus mandava. O objetivo da vida de Paulo em todo o tempo da sua vida não foi manifestar Paulo, não foi fazer conhecido Paulo, não foi prestar relatório de Paulo, mas os seus relatórios, das suas pregações, na sua vida, o que ele sempre desejou é tornar Jesus conhecido. Esta era este era o alvo do apóstolo Paulo. Então ele une a sua vontade à vontade de Jesus. E é o mesmo apóstolo Paulo que vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso ele fala sobre, em Romanos 12:2, sobre transformar a mente, aquilo que governa e que resulta nas ações. Ele vai dizer o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Ou seja, há um alinhamento da minha vontade e eu a submeto à vontade de Jesus em todos os aspectos da minha vida. Então, Paulo tem essa preocupação como Cristo Senhor da vida. Já não sou mais eu quem vive. E aí então está aqui em consonância com o versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, mas vivemos para o Senhor Jesus. Uma outra pessoa, por favor, Colossenses 3:3. Ali Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida em Jesus e ela nunca poderá ser entendida pelas pessoas sem Jesus. Colossenses 3:3, por favor. Veja bem, eu acho que essa expressão, porque morrestes e a vossa vida está oculta em Deus, através de Cristo Jesus ou em Jesus. Então, a grande questão aqui isso aqui é muito, muito amplo, sabe? Isso aqui abrange o todo da nossa vida.
John MacArthur ele pensa que o Paulo está falando que há uma comunhão nossa neste momento, porque estamos em Cristo, há uma comunhão então com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é até interessante, porque se você olhar João capítulo 17, se eu não estou equivocado, versículo 21, deixa eu só dar uma conferida aqui para não citar errado. João 17, versículo 21, isso mesmo, porque ele fala no versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, ou seja, da pregação deles que estão comigo. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você tem noção do que significa isso? A oração de Jesus, e agora Paulo dizendo que a nossa vida, a vida daquele que morreu, o carnal, e foi ressuscitado, o espiritual. Você tem noção disso? Você tem uma comunhão. Irmãos, pensem comigo a bênção que é você se aproximar de Deus o Pai, conversar com Deus o Pai, por mediação de Jesus. Você poder chamar Deus de Pai, isso é espetacular. E isso se dá pelo fato de termos uma união com Ele, a nossa vida estar oculta nele. Mas nós temos também um outro sentido desta palavra, que não é só essa comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, mas a nossa vida oculta em Jesus, ela tem um outro lado, e esse lado ele é negativo. É que o mundo não entende por que você está aqui agora, assentado, com uma máscara na boca, com alegria, cultuando a Deus. Enquanto outros preferem estar num bar, bebendo e tantas outras coisas sendo feitas. Ninguém consegue entender por que um jovem é capaz de dizer não à imoralidade para que ele tenha um casamento segundo o padrão de Deus. O mundo não consegue entender por que crianças, adolescentes, jovens principalmente, ainda estão reunidos em determinado local para a adoração do Senhor. O mundo não vai entender isso porque o mundo não consegue ver a beleza de Jesus. O mundo não consegue ver aquilo que o Senhor estabeleceu e que revelou a nós. Por isso Paulo fala aos Coríntios, na primeira epístola, os naturais não podem compreender as coisas espirituais. Mas há também uma segurança eterna. Há uma segurança eterna. E essa segurança me faz lembrar do próprio Romanos aqui no capítulo 5, quando ele tratando aqui da justificação pela fé, falando que Deus prova o seu amor para conosco, versículo 8 ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A lógica de Paulo aqui é a seguinte: se o Senhor efetuou uma nova criação através da sua morte na cruz do Calvário, quando você e eu éramos pecadores, agora que você foi redimido, que está nele, ele vai deixá-lo ir embora? Ele vai deixá-lo perder? Não, ele lhe manterá na sua presença. Ele lhe manterá na sua presença. Então, dentro desse aspecto, há uma segurança, e aí a nossa vida ela está guardada. E
tudo que nós fazemos deve ser para revelar Jesus. Se a minha vida está oculta em Jesus, então quando eu saio, as pessoas deveriam ver Jesus em mim. Jesus em mim. Então, Ele é o Senhor da minha vida. Já não vivo mais para mim, mas vivo para o Senhor nosso Deus. Isso implica em pôr como alvo principal da nossa vida a glória de Deus. Tal decisão não é penosa. 1 de João, por favor, alguém aí, primeira epístola de João 5:3. Olha só o que João está dizendo sobre os mandamentos de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Alguém leia para nós. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E sabe por que nós não achamos os mandamentos de Deus penosos para a nossa vida? É porque nós temos o resultado, o resplendor da luz do Evangelho. Esse Evangelho entrou no nosso coração e ele modificou a estrutura, ele abriu os nossos olhos. Por favor, vamos lá em 2 Coríntios 4:6, por favor. 2 Coríntios, eu quero voltar um pouquinho aqui, só para a gente entender aqui a razão desses versículos, que são muito sérios, né? Da palavra de Deus para a nossa vida. Capítulo 4, você encontra no versículo 3, 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Interessante, aqui está falando nem servo de Deus não, vossos servos. Tem muitas pessoas achando que ministro do Evangelho, eu sou ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho é servo dos servos. Tem os servos de Deus, e um ministro é um diácono, é um servo dos servos. E ele vai dizer então, nós pregamos a Jesus Cristo, agora a nós como servos vossos, por amor de Jesus. Agora chega no versículo 6, prestem atenção no versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? Cristo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Perceberam que o Evangelho, ele é esplêndido, e nós, o povo, a maioria dos crentes, não conseguem enxergar a glória de Deus, porque assim como os judeus esperavam um Messias esplêndido, de riqueza, de poder humano, de sucesso, e não reconheceram então Jesus como Cristo, também hoje muitos crentes não reconhecem a glória de Deus em Jesus Cristo. Claro que Deus não poderia mostrar a sua glória a não ser dessa forma, porque nós não aguentaríamos, nós cairíamos por terra. Olha só o que está nos dizendo o apóstolo Paulo no capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios, referente a esse mistério, essa glória de Deus. Capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala no versículo 8: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está dizendo assim, este mundo não reconheceu a glória de Deus em Jesus. Agora preste atenção. Mas como está escrito, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esta expressão levou o pessoal a esperar que de repente o céu se abrisse e o Senhor Jesus aparecesse cheio de raios e raios de trovões, e apresentasse, ou nascesse na família real e assumisse com um bastão de ouro e começasse a governar, porque eles querem barulho, eles querem coisas para ver. Mas esta revelação não era isso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é essa grandeza? Qual é essa grandeza? Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, a você e a mim, Deus revelou esta grandeza que nem olhos haviam visto, nem ouvidos haviam ouvido. Jesus é esta grandeza, só que o povo está cego para esta grandeza, para essa glória maravilhosa, estupenda, apresentada aqui, porque voltemos agora no capítulo 2, na segunda epístola, capítulo 4, no versículo 6, para o final do versículo, quando ele diz que para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a vida aqui, tomada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, para a glória de Deus, é uma vida que me faz entender a glória de Deus na face de Cristo. Deus revelou a sua glória em Jesus. Só que esse Jesus está sendo rejeitado novamente, porque eu prefiro revelações extras, em sonhos, visões, manifestações, aquele rodopio, cair por terra, levantar, falar em línguas. Não, eu quero a glória é isso, glória não é Jesus. Não, morrer na cruz e ressuscitar com este impecável homem, isso não quero. Então, quando você observa justamente esta grande manifestação em que você entende a glória de Deus, os mandamentos de Deus, eles tornam dentro da vida prazerosos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Salmo 1, versículo 2. O que o salmista vai dizer? Ele começa a dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor. Vamos para o Salmo 119. Salmo 119, versículos 72, depois do 97. Por favor, o 72. Vamos lá? Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Será que isso é real para você e para mim? Será que este versículo, essa afirmação, essa declaração diante de Deus é real para você e para mim? Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A minha pergunta é, a minha afirmação para você é: quer saber se esse versículo vale para você de verdade? Em que você investe mais para você e sua família? Se você investe mais nas coisas espirituais, esse versículo serve para você. Se eu invisto, sim, serve para mim. Agora, se eu invisto em dinheiro, sucesso, e bem menos espiritual, então ele não serve para mim. Para mim, vale mais milhares de ouro e de prata do que a lei do Senhor que procede da boca dele. Então, é necessário que a gente observe isto, e aí, então, você entenderá no versículo 97, por favor, agora.
O Salmo 119, 97. 97. Por favor. Isso. Vamos lá? Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Veja bem, não é alguém que está vivendo no período que nós estamos vivendo. Ele ainda não tinha recebido o Senhor Jesus. Ele não podia dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Oh, meu Pai. Ele tinha que se referir com muito mais temor na sua revelação do Pai, devido a ainda não ter a mediação de Jesus como nós a temos hoje, da mesma forma que nós a temos hoje. Ainda assim, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amados irmãos, eu quero neste momento dizer que se somos então propriedades, verdadeiramente propriedades de Jesus nesta vida, se Ele é Senhor da nossa vida em vida, quer dizer então que nós o servimos com alegria, não por uma necessidade, ou por uma imposição, ou pelo medo de alguma coisa. Eu tenho muito respeito às pessoas que fazem isso, mas eu tenho muito medo daquelas conversões na hora da morte. Confesso a você que eu tenho. Deus é quem julga, não sou eu quem julgo. Graças a Deus, porque senão eu condenaria muitas pessoas e me salvaria, né? É sempre assim, né? Sempre condenaria o outro, né? Há pouco eu disse, eu sou um puritano, para os outros, para mim não, para os outros eu sou puritano, né? Exijo dos outros. Mas eu tenho muito medo, porque alguém em juízo perfeito, o que vai dizer na hora da morte? Não, eu aceito. E o medo do inferno? Eu não estou dizendo que alguém possa ter realmente uma decisão na hora da morte. Não, claro que pode. Só estou dizendo que tomar decisões por medo é muito comum. Você já viu aquelas pessoas que estão passando por uma tribulação gigantesca, que se convertem, aí vão para a igreja, se tornam crentes, aí depois o negócio melhora, vão embora. Por quê? Pelo medo do inferno. Então a pergunta básica é: e se não houvesse inferno? E se só houvesse céu? Então aquele que crê em Jesus Cristo, que vive para Jesus, cuja vida o Senhor Jesus é Senhor na vida, morrendo vai para a nova terra e novo céu. Aquele que não quer Jesus, morresse e não tivesse inferno, você ainda assim permaneceria fiel a Jesus? O que lhe atrai é a majestosa glória de Deus revelada em Cristo, ou o medo do inferno? Quando ele está dizendo aqui no Romanos 14, voltando ao nosso texto, que não vive mais para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, ele está dizendo que há um gozo no Senhor. Eu não vou lembrar o nome do autor do livro, mas o livro trata do senhorio de Cristo, e esse homem, esse autor dizia no livro, tem muitos anos que eu li esse livro, ele dizia que o dia que o evangelho se tornar um peso para você, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho não é penoso, não é pesado. Você tem que entender, conhecer e amar a presença de Deus. E aí, quando você tem uma vontade contrária à vontade de Deus, você para e diz: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não posso querer ter isso aqui, porque eu sei que isso aqui não é bom. Porque a vontade do meu rei, essa vontade é boa, essa vontade é agradável, essa vontade é perfeita. Porque nós somos, então ele vai dizer no versículo 8 do Romanos 14, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor vivemos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E nós somos do Senhor, está no versículo 9, porque Ele morreu e ressuscitou. Então Ele é Senhor da vida, porque Ele ressuscitou. Mas Ele também é Senhor da morte. E aí então vem o nosso segundo ponto: todo filho de Deus não morre para si mesmo, mas morre para o Senhor.
versículos 7, a parte B, e o versículo 8, a parte B, que vai dizer, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Versículo 8, parte B, se morremos, para o Senhor morremos. Só que é interessante aqui, porque morrer para o Senhor não significa assim, eu não quero mais saber do Senhor, então morri para Ele. Não, morrer para o Senhor significa você morrer no Senhor, morrer para estar com o Senhor. Então isso aqui é muito bonito e eu acabei tomando bastante tempo na vida, mas na morte também eu precisava de muito tempo, mas não vou poder tomar muito tempo na morte. No entanto, a beleza da segurança do cristão é justamente esta, porque ele não somente vive com Jesus, mas ele morre com Jesus. Morrer para Jesus é a consequência de viver para Ele. Quem vive para Jesus, morre para Jesus num sentido de posse, no sentido de pertencer. A morte é sempre um mistério para aquele que não teme a Jesus. Mas para nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos a respeito da morte. Nós sabemos qual é a sequência após a morte. O que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso corpo volta à terra e a nossa alma é levada para junto de Deus para o gozo eterno. Veja bem, na morte do cristão, isso é confortador, tá? Preste bem atenção nisso, porque isso vai lhe ajudar o dia que a sua casa for visitada pela morte, e isso é real para todos nós, mas isso é muito confortador para a nossa vida. Existe uma diferença muito grande entre a morte do ímpio e a morte do justo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas, por favor, abram comigo Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Jesus está falando a respeito do rico e o mendigo. E diz que um estava cheio de glória, o outro vivia comendo migalhas. Mas no versículo 22, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo, presta atenção, e ser levado por quem? Pelos anjos. Para onde? Seio de Abraão. Olha o final do versículo. Morreu também o rico e foi sepultado. Preste atenção nisso. Há uma diferença. Então fique tranquilo, porque o seu ente querido que morreu no Senhor, se já aconteceu, ele foi assistido por Deus na hora da sua morte. O Senhor assiste, nós somos posse do Senhor, não só na vida, mas também na morte. Nós somos posse do Senhor. Há um cuidado do Senhor. Quando eu morrer, os anjos do Senhor cuidarão de mim. O Senhor cuidará de mim na minha morte. Mais que isto, preste atenção, na morte, além de sermos assistidos, esta morte, ao contrário da possibilidade da separação, ela consuma a nossa comunhão com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38, diz que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte. E ainda mais, olha só a beleza disso. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E esse texto então ele é confortador, consolador para a nossa vida. Por favor, vamos lendo aqui pausadamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Olha só o que ele diz: e quando este corpo corruptível, cheio de manchas de sol, queimado de sol, que a coluna já está doendo, se não ficar movimentando assim, não aguenta ficar parado. Além disso, ainda
comete pecados contra o Senhor, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Qual que é a palavra? Preste atenção, há uma profecia, porque ele está dizendo assim: se cumprirá, para cumprir, porque há uma profecia, e a profecia é: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, por favor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem sabe aqui o que é um aguilhão? Pode falar bem alto. Um por vez. É esse negócio. Agora, como é que é esse negócio? Esse negócio é uma ponta de ferro que se usa para fazer o carro de boi, o boi agir, andar, né? Aí ele está dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Então, a morte tem um aguilhão. A morte tem um aguilhão, tem aquela ponta de ferro para cutucar. 56. O que é então o aguilhão da morte? É o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? A lei, ela é má? Ele está falando de pecado, ele está falando de aguilhão. Não, só que a lei, ela determina o que é certo e o que é errado. Pode o homem deturpar a lei, mas a lei continua sendo lei. Eu vi uma postagem hoje, que às vezes a pessoa faz uma postagem fora de contexto, e aí não fica bem. Ele diz o seguinte: Deus é do tamanho da sua fé. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus é Deus independentemente de sua fé. Então, a lei, ela aponta o certo e o errado. Eu gosto muito de comparar a lei, e que é lei também, né, de trânsito, ao radar. Então, se lá está assim, velocidade máxima 60 quilômetros. Então, se eu passei acima de 60 quilômetros, ela vai registrar, vai fotografar o meu carro dizendo: quebrou a lei. Ou, em alguns momentos, o semáforo, né, fechado para você passar. Mas se vem lá, seja uma viatura policial ou SAMU, que precisa passar a mais de 60, o radar vai ignorar? Não. O radar vai registrar do mesmo jeito, porque o radar é a lei. Não importa se o SAMU ou a polícia, ou você ou eu, quebrou a lei, quebrou a lei. Então, a lei é isso. Então, por isso que a lei, ela é a força do pecado, porque ela aponta, ela mostra, olha o quanto você é pecador. E este pecado é o aguilhão da morte. Vamos lá, versículo 57 agora. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o quê? Sobre a morte. De que forma? Voltando agora em Romanos 14. De que forma então que essa vitória vem? Veja bem, versículo 9. Romanos 14, 9, por favor, pode colocar aí para nós. Foi precisamente para esse fim. Qual fim? Para que a minha vida tenha como alvo a glória de Deus, para que a minha morte tenha como alvo a glória de Deus, para que o Senhor Jesus seja Senhor da minha vida, para que o Senhor Jesus seja Senhor da minha morte. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não posso mais prolongar aqui por causa do nosso horário, mas eu sugiro, se você quiser depois, porque o Senhor é tão maravilhoso,
que ele deixou para a gente, ele já mostrou para a gente o nosso futuro. Eu vou citar alguns textos aqui só para que você entenda. Apocalipse 4:4. Vão ver lá o que? 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento. A representação da igreja do Senhor. Dentro dessa representatividade, João me viu no céu. Olha que coisa linda. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7 de Apocalipse, nós estamos em Apocalipse ainda. Capítulo 7, versículo 9, nós encontramos a seguinte expressão: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. É a igreja do Senhor. E aí vai dizer, aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas tem também no 19, capítulo 19, 6 a 7, do mesmo Apocalipse, você encontra: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, e aí ele vem então dentro da adoração e encerra o versículo 8 dizendo: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Irmãos, a igreja já foi vista vitoriosa no céu. Então por isso essa morte é a morte com Cristo, ela é vitoriosa. E aí você tem o 21, que eu não vou ler aqui, o 21, 1 a 6, que o próprio Deus desce com o céu para a terra, a nova terra então restaurada, para ali habitar com o seu povo, Eu encerro então esta meditação, esta exposição, cujo tema com Cristo na vida e na morte, Cristo Senhor da minha vida, Cristo Senhor da minha morte, a minha vida toda para a glória do Senhor, a minha morte para a glória do Senhor, em que eu sou um manifestante da glória de Deus enquanto vivo e sou assistido por Deus na minha morte, com as seguintes afirmações ou reafirmações ou lembranças daquilo que nós já vimos até aqui. Tudo na minha vida é do Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam que o domingo é o dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é o meu dia, os meus dias de eu viver a minha vida. Para o cristão não existe secular e espiritual, tudo é espiritual. O meu trabalho é espiritual. Mas eu lavo banheiros, é espiritual. Mas é espiritual. Para o cristão, tudo é espiritual. Então, tudo na minha vida é do Senhor Jesus. O meu casamento, o meu namoro, o meu trabalho, a minha empresa, minha função na empresa, tudo é do Senhor Jesus. Segundo, tendo os olhos do coração abertos pelo Evangelho, viver Jesus é extremamente prazeroso. Mas é necessário que a luz brilhe e tire as trevas do nosso coração. E aí então, você sentirá prazer em se reunir para estudar a palavra de Deus, para louvar a Deus, para orar ao Senhor. Terceiro, ao enxergar a grandeza do reino de Deus, Jesus se torna o alvo principal de todos os nossos atos. Então a pergunta poderia ser aquela pergunta como tema de um livro, né? Em meus passos, que faria Jesus? Como ele reagiria a isto? Ele veria o que estou vendo, ouviria o que estou ouvindo, falaria o que estou falando, fazeria o que eu estou fazendo? 4. A nossa deliciosa vida de culto a Deus não pode ser entendida por pessoas que não são salvas.
porque elas não conseguem contemplar um palmo à frente de seus olhos. Não conseguem ver a grandeza de Deus. Quinto, o crente em Jesus é assistido na vida e na morte. Ele não vive sozinho e nem morre sozinho. Fiquei com tanta dó porque com essa enfermidade tem pessoas que estão morrendo sozinhas. Não, se for filho de Deus, não morre sozinho não. Você pode até ser privado da presença de alguém, mas o Espírito Santo de Deus assiste na hora da morte. Já vemos pela fé a nossa chegada no céu com todos que compõem a igreja, tanto os que viveram antes de Cristo Jesus, como os que viveram nos dias de Jesus fisicamente na terra, como nós agora que vivemos posterior a isso. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Olhar com os olhos de João em Apocalipse é o grande conforto para a nossa vida. Sempre com Jesus, na vida e na morte, deve ser o nosso lema. Meu querido irmão, nós temos a grande bênção do Senhor. Nós fomos lavados do sangue do Cordeiro, fomos comprados. Vamos olhar para aqueles que talvez não tenham uma revelação como nós a temos. Por exemplo, algumas pessoas não têm a revelação referente à eleição, à predestinação, à soberania de Deus. Questionam a soberania de Deus. Mas vamos olhar para eles, porque eles amam a Jesus, então vamos olhar para eles com carinho e vamos orar para que eles também recebam essa revelação da eleição de Deus, da soberania de Deus. Para aquele que não é convertido, não dá para relacionar a soberania de Deus, porque a soberania de Deus anula a força do homem. Mas para aquele que é de Jesus, sim, ele tem que crer nisso. Então, oremos por essas pessoas, amemos essas pessoas, cuidemos dessas pessoas. Nós não somos melhores em nada, somos apenas servos do Senhor, que o Senhor escolheu nos revelar essa riqueza doutrinária, e que isto nos empolgue tanto, que nos faça olhar para Jesus e ver nele a glória de Deus o Pai, porque na face de Jesus Deus revelou a sua glória. Não sejamos como os judeus que esperavam um Jesus nascendo no palácio, um Jesus que viesse com um cetro de ouro e já começasse a dominar sobre as pessoas, e que rejeitaram justamente porque ele nasceu como um homem normal, nasceu numa manjedoura, tinha uma profissão não tão destacada, e por isso não viram a glória de Deus nele, e por isso o mataram. Oremos ao Senhor para que a gente veja a glória dele em Cristo Jesus, na face de Jesus, e que a nossa vida esteja escondida na vida de Jesus, a tal ponto que as pessoas vejam Jesus em nós constantemente. Coloquemos-nos em pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Ainda assim, escolheste salvar-nos, e a nossa vida pertence ao Senhor, porque Tu a compraste pelo sangue precioso de Teu Filho Jesus. Somos propriedades do Senhor, mas não uma propriedade oprimida, pelo contrário, uma propriedade livre para adorar, e conhecendo a glória do Senhor na face de Cristo, nos encantamos com isso e queremos estar mais próximos do Senhor dia após dia. Infelizmente nós não conseguimos, e às vezes pecamos e não queremos pecar. Então repreenda-nos, corrija-nos,
corrija-nos, direcione-nos para a glória do Senhor sempre. Porque, Senhor, é maravilhoso saber que nesta vida Tu nos governas. É maravilhoso saber que na nossa morte também seremos assistidos pelo Senhor. Por isso, ó Deus, graças te damos, louvamos o Teu nome e Te adoramos sempre. Em nome de Jesus, recebamos a bênção. Que a graça suave e doce de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam conosco aqui nesta noite reunidos, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todos